Amados em Cristo, hoje queremos refletir sobre o tema Jesus é a referência para a vida cristã. E queremos a presença do Deus triuno quando então queremos refletir sobre isso, pedindo, ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo, se conosco, agora e sempre. Amém. Diz o texto aos Hebreus, capítulo 2, desde a metade do versículo 1 e o versículo 2, o seguinte: portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Amados, em meio à sociedade que vivemos, parece muitas vezes que nos falta um referencial. E daí a pergunta: a quem podemos seguir? Quem é exemplo em pessoa, na maneira de se comportar diante de situações incômodas, diante as adversidades? E pode nos levar a exclamar que é difícil nós termos referências de vida e fé aqui no mundo, mas também sabemos que elas existem. Temos exemplos a seguir. O autor da carta aos Hebreus convida os leitores de sua epístola, desde o capítulo 11, a repararem a vida de fé que os patriarcas tiveram. Isso desde Abraão, Jacó, Moisés e assim por diante. E aponta como estes, pela fé, conseguiram a aprovação de Deus. Amigos, os patriarcas da fé perfeitamente podem ser nossa referência ainda hoje. Reparando nos pecados que eles cometeram, reconhecemos também as nossas fraquezas, também os nossos muitos pecados. Na fé que tiveram, também podemos nós nos espelhar, porque creram na vinda do Redentor e o que se concretizou em Jesus Cristo, há perdão dos pecados, vida e salvação. Eles creram nisso e confiaram no perdão, sendo assim justificados pela fé. Nós também, à medida que cremos no Senhor Jesus, nos arrependemos de nossos pecados e confiamos no perdão que há na obra de Cristo, também vivemos a situação de justificados pela fé em Cristo. O autor da carta aos Hebreus, todavia, também tem em vista a santificação de vida dos seus leitores, que deixem então assim de lado sentimentos, palavras e ações pecaminosas, pois uma vez
perdoados e justificados em Cristo, surge a nova vida. E no capítulo 2 traz em destaque a vida de Jesus como exemplo, então, de vida, exemplo dessa nova vida em Cristo. E assim nos serve de referência quando firmados na justificação por fé. Quero destacar as palavras: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ou seja, nós que fomos levados à fé salvadora mediante a ação do Espírito Santo, na força agora desta fé e em gratidão, sim, queremos responder esse tão grande amor de Cristo por nós. Mas ainda que o querer esteja em nós, o realizar vem de Cristo, que habita o coração de quem crê. Fixar os olhos somente em Cristo é fixar-nos na vida que Jesus levou. É fixar-nos então daquilo que também nos é prometido, a coroa da vida eterna, e movido então por isso, nós assim não nos prender em pessoas, fatos, coisas que podem nos atrair muito e consequentemente então fazer com que perdemos o foco da santificação de nossas vidas e por fim o perder da própria fé salvadora. A maneira como Jesus conduziu os seus passos aqui na terra, que por causa da alegria que lhe foi prometida, não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e também o fato de agora estar sentado do lado direito do trono de Deus, nos servem de referência para a nossa corrida de fé. Corrida de fé que nos foi agendada, sem esmorecer diante das adversidades, mas com os olhos fixos em Jesus, alcançar a coroa da vida eterna, tornar-nos aqui na terra um espelho da própria vida de Jesus. Voltemos ao cântico. Posso fazer
graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós.